Como estudar para a prova discursiva? Eu já gravei um vídeo aqui no canal ensinando como você estuda para redação. Na verdade, mostrando o que é que eu fazia para estudar para redação e ter um desempenho excepcional. E aí você pode ficar achando que é a mesma coisa, redação e questões discursivas. E de fato, é muito parecido. Talvez você não estude com a mesma profundidade para a redação como você estudaria para a prova discursiva. Porque a prova discursiva é uma questão aberta. Redação, às vezes, você consegue dar uma enrolada, falar de um tema, falar de outro. Porém, existe uma semelhança muito grande entre uma prova discursiva e uma redação com conhecimentos específicos. Aí tudo bem. Quando você estuda para uma redação de conhecimentos específicos, é uma questão aberta, é uma prova discursiva, é uma questão discursiva, porque a questão de conhecimentos específicos, a redação de conhecimentos específicos, você tem que abordar vários temas sobre o assunto mesmo. Não adianta você ficar enrolando. Não é simplesmente falar sobre a violência no país, sobre a pobreza, sobre a criminalidade, não. É falar sobre um recurso, falar sobre um prazo, falar sobre remédios constitucionais, falar sobre a parte específica da legislação. E só quem consegue desenvolver uma redação sobre isso é quem está dominando o assunto. Da mesma forma, são questões discursivas, questões abertas. Em vez de pegar uma prova que tem questões de marcar X, né? Você vai ter uma prova onde vai ter uma pergunta e vai estar lá. Você vai ter que escrever, você vai ter que desenvolver aquele tema. Muitas vezes também essa questão discursiva é uma análise de caso. Ele dá um caso específico e pede para você responder conforme a legislação atual, conforme a legislação daquele concurso ou aquele assunto que você está estudando. E se você não estiver realmente dominando o assunto, você vai se dar muito mal em questões discursivas. E respondendo à pergunta do vídeo, como estudar para a prova discursiva, é simplesmente dominando aquele assunto como se você fosse fazer uma redação sobre aquele assunto. Então, se tem prazos que precisam ser decorados, você vai decorar. Se existem conceitos que você precisa decorar, você vai memorizar. Se tem informações que você precisa de todo jeito colocar no papel, você vai colocar. Você vai ter que decorar aquelas informações, você vai ter que reter aquele conhecimento. E aí você pode estar pensando, beleza, mas eu não sei qual questão vai cair, qual assunto vai ser cobrado. E aí que entra uma das técnicas de você tentar adivinhar o tema. Se está no seu edital, pode ser cobrado, mas tem aqueles temas que são mais prováveis de ser cobrados. Então você vai pegar 10 temas que você acha que vai cair, e aí você vai desenvolver redações, no caso questões, falando sobre aquilo. Então você vai tentar adivinhar o que poderia ser cobrado na sua prova. Você pode achar que isso é difícil de acontecer, de você acertar, mas não é. Eu já fiz isso e deu certo na prova para policial do Senado. Eu acertei qual seria o tema de uma questão discursiva. Eu não lembro agora se era uma questão discursiva ou se era uma redação com um tema específico. Eu só sei que eu acertei o tema. Era para falar sobre CPI e era algo muito provável, né? Que, sei lá, um concurso do Senado para falar sobre CPI. Eu estudei o processo legislativo, estudei CPI, estudei posse de arma, desarmamento, estudei várias coisas relacionadas à carreira policial, mas também estudei as coisas relacionadas ao Congresso em si, as casas legislativas, mais especificamente o Senado. Comissão mista, enfim, eu estudei várias coisas e eu peguei alguns temas que eu achava que eram prováveis de cair e fiz redações sobre aqueles temas. E na verdade eu decorava aquelas redações de modo que se caísse alguma coisa parecida, eu conseguiria reproduzir na hora da prova. E foi isso que aconteceu. Na hora caiu sobre CPI, eu coloquei o artigo que conceituava a CPI, os casos que eram cabíveis, coloquei todas as informações importantes sobre CPI. Então vale muito a pena você usar essa estratégia de dominar aquele assunto, chutar, né, na verdade, tentar adivinhar quais são os temas prováveis e dominar aqueles assuntos. Porque se cair um daqueles assuntos, você vai fazer a questão discursiva, a prova discursiva com a maior facilidade do mundo. Isso que eu ensinei agora nesse vídeo pode ser usado também para redações de conhecimentos específicos. A estratégia é a mesma. Você vai se antecipar, vai tentar adivinhar qual é o tema, vai preparar, no caso, 10 temas prováveis e vai desenvolver eles e vai estudar várias vezes, revisar. Eu gravava áudio e ficava ouvindo esses conceitos, essas informações, porque quando chegava na prova ficava muito mais fácil de reproduzir elas,
porque eu já tinha decorado muita coisa, já tinha feito várias vezes aquilo ali, eu só fiz replicar. Então se você não fazia isso, comece a fazer, porque é uma técnica que dá muito certo. Eu já fiz várias vezes e comprovei a eficiência dessa técnica, por isso que eu estou te ensinando aqui. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Assine o canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e até amanhã. Go.